E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Rosalvo aqui, mais uma atividade. Dessa vez, uma aula sobre dilatação térmica. Vamos lá? Pessoal, na dilatação térmica, a gente sabe que a gente está falando ainda sobre temperatura, né, e calor. E é importante, então, desassociar esses dois conceitos que a gente tem tão associados no nosso cotidiano, né? Temperatura, então, como a gente já falou na aula passada, é a medida do grau de agitação das moléculas, né, o quão agitadas elas estão. E o calor, na verdade, é aquele tipo de energia que acontece quando dois corpos de diferentes temperaturas estão próximos, né? Podem trocar energia. Então aí você tem um corpo a alta temperatura, um corpo a baixa temperatura, então você tem essa troca de energia e essa energia então recebe um nome especial chamado calor. Então não vamos confundir temperatura, que é medida numa escala, que a gente já sabe fazer a conversão, né, que a gente já usou na aula passada, com calor, que é uma energia medida em joules, tá? Não confundir esses dois conceitos. Então, a aula de hoje, pessoal, ela vai focar no conceito de dilatação térmica, né? O que é dilatação térmica? Você já, com certeza, estava deitado na sua cama de noite e escutou os móveis de madeira da sua casa rangindo, né? Fazendo um barulho, né? Aí muita gente acha que a casa está assombrada e tudo mais, né? Não tem nada a ver com assombração, pessoal. O que vocês estão vendo aí, na verdade, é a contração da madeira, né? A madeira está resfriando, né? Quer dizer, o ar resfria de noite e aí com isso a madeira ela vai contraindo, né? E aí ela vai fazendo barulhos enquanto ela contrai. Então os materiais têm essa característica, né? Quando eles aquecem, eles dilatam e quando eles resfriam, quando a sua temperatura diminui, eles contraem, né? Existe algumas exceções a esse comportamento, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, mas na grande maioria os materiais se comportam dessa forma. Já passaram por essa situação? Tentar abrir a tampa de um vidro de azeitona ou qualquer outra coisa e não conseguir, a tampa está muito apertada? Como é que você pode resolver esse problema? Então a física te dá um jeitinho para resolver esse problema de maneira bem fácil, né? A tampa é feita de metal e o vidro, né, é um outro material. Se você aquecer esses dois materiais, eles vão crescer, dilatar, né, de formas diferentes. E aí com isso a tampa fica frouxa, né? O metal ele dilata com muita facilidade, o vidro nem tanto. Então se você der uma aquecidinha ali na tampa de metal, ela dilata e você vai ter facilidade em abrir o seu potinho. Tá? Então é uma forma aí de você usar a dilatação no seu cotidiano. Aqui na nossa região a gente não tem muitos trens, né? Já tivemos trens em algum momento na história, né? Mas hoje em dia não temos mais. Mas antigamente era um grande problema de descarrilamento de trens por conta da dilatação dos trilhos, né? Os trilhos são feitos de metal. E aí quando o dia está muito quente, eles expandem e aí eles começam a ficar curvos, né? E aí isso pode fazer o trem descarrilhar. Os fios de telefone, né, também são feitos de materiais metálicos, né? Quando aquecem, vocês podem perceber que eles fazem uma barriga maior quando o dia tá uma alta temperatura do que num dia frio, né, com a baixa temperatura. Tá? Então você pode ver que a barriguinha que é formada aqui entre duas antenas, ela vai diminuir ou aumentar de acordo com a temperatura do dia. Isso tem a ver com a dilatação também. Então vamos falar do primeiro tipo de dilatação que a gente vai estudar, que é chamada de dilatação linear. Então, se um corpo tem uma dimensão mais significativa que as outras duas, né? Por exemplo, uma barra, né? Uma barra tem o seu comprimento muito mais significativo do que o seu raio, né? Então a gente diz que o corpo sofre uma dilatação linear. Essa dilatação ela vai depender de três características, né? A substância da qual o fio é feito, né? Quer dizer, o material, a temperatura, o aumento de temperatura ou diminuição, né? E o comprimento inicial do material. Então essas três grandezas são importantes aí para a gente saber como o corpo cresce. Então aqui é essa equação, né? Apresento a vocês a equação que calcula o quanto o corpo cresce. ΔL é o quanto ele cresce, L0 é o tamanho inicial dele, alfa é uma constante, né? Um número que você tem que olhar numa tabela para saber qual o valor desse número, né? Ele é dependente do material que você está estudando, né? Cada material tem a sua constante de dilatação.
o cobre tem um, o ferro tem outro, o ouro tem outro, enfim, os materiais dilatam de forma diferente, né? Aí, essa é a explicação, inclusive, lá da tampa do que a gente acabou de falar, né? Da tampa do potinho que a gente acabou de falar. E ΔT, então, é a variação da temperatura, né? O quanto você aqueceu em graus Celsius, ou em Kelvin, enfim, ou em Fahrenheit, né? O quanto você aqueceu o material. Então, o exemplo aqui está mostrando, né? O material tinha um comprimento inicial e ele estava a uma temperatura inicial. Aí você foi lá e aqueceu ele, então ele vai crescer, né? Ele vai aumentar de comprimento, né? Esse aumento de comprimento é justamente o que você calcula usando essa equação. Então aqui está explicadinho o que eu acabei de falar. ΔL é a variação de comprimento, L0 é o comprimento inicial, LF é o comprimento final. Então, por exemplo, imagina que você tinha uma barra de 1 metro e agora ela cresceu, ela tem 1,1 metros, né? Quanto ela cresceu? 1,1 menos 1, né? Ou seja, 0,1. ΔL, então, é o quanto ela cresceu, quanto ela aumentou devido a essa expansão. Esse alfa, né, que a gente está sempre citando, né, o coeficiente, o nome dele técnico é coeficiente de dilatação linear e ele é medido em graus Celsius elevado a menos 1. O que quer dizer esse elevado a menos 1 aqui quando ele vem no expoente? Quer dizer que é 1 sobre graus Celsius, né? E ΔT é a variação da temperatura. Fiquem atentos à unidade do alfa, porque ela tem que estar concordante com a unidade da temperatura, né? Se aqui está graus Celsius, aqui tem que estar graus Celsius. Se aqui está Fahrenheit, aqui tem que estar Fahrenheit, né? Então aí você vai precisar saber converter escalas em alguns casos, e aí é bom você assistir a aula passada. Sobre dilatação, agora o segundo tipo de dilatação que a gente vai estudar é a dilatação superficial, pessoal. O que é dilatação superficial? Então, a gente falou da barra, né? A barra ela tem um comprimento muito mais significativo do que o diâmetro, por exemplo, né? Agora vamos imaginar uma outra situação, por exemplo, um disco. Um disco ele tem duas dimensões que são significativas, né? O eixo x e o eixo y, né? O eixo x e o eixo y. Né? Imagina que então imagina um plano, mais fácil ainda. Imagina um plano. Ele tem duas grandezas que são, duas dimensões que são significativas, o eixo x e o eixo y. O eixo z, né? Geralmente quando a gente está falando de um plano, o eixo z ele é muito fininho, né? A profundidade é muito fininha. Então, um outro exemplo, por exemplo, uma moeda, né? Uma moeda, ela é como se fosse um disco. Então, quando ela dilatar, ela vai dilatar em todas as direções daquele plano, né? Do plano da moeda, né? Ela praticamente não vai dilatar no sentido da grossura da moeda, ela vai dilatar nas direções do plano. Então, por isso que a gente diz que a terceira dimensão é desprezível. Então, aqui tem um experimento que é muito comum a gente fazer. Se a gente tem uma moeda a baixa temperatura, ela passa bem justinha nesse aro. Se eu aquecer a moeda, ela vai crescer. Quando ela cresce, ela aumenta de raio, né, de diâmetro, então o que vai acontecer é que ela não passa mais nesse aro, né? Como ela cresceu, ela não passa mais no aro. Então a temperatura vai dizer se ela vai passar ou não, né? Então isso acontece com qualquer corpo que tenha duas dimensões significativas e você pode calcular o aumento da área, né? Basta você saber qual era a área inicial e qual é a área final. SI então é a área inicial e SF é a área final. Então a dilatação superficial é bem parecida com a linear. A gente precisa saber a variação da temperatura, a área inicial e o material do qual o corpo é feito. Em algumas condições, o coeficiente de dilatação, que agora é o beta, né, não é mais alfa, né, a gente está falando de dilatação de área, então a gente vai usar o beta. O beta pode ser calculado por 2 vezes o alfa. Então, às vezes, a questão te dá o alfa e você precisa usar o beta, né? Então você precisa usar essa relação beta igual a 2 vezes alfa para calcular o beta. E a unidade do beta também é grau Celsius a menos 1. Então está aqui a equação da dilatação superficial. Percebam que ela é bem parecida com a equação da dilatação linear, né? Só o que muda aqui é que a gente está falando da área e da área inicial e o beta, né? Antes era alfa, agora passa a ser beta. Tem um exemplo bem bacana para você entender dilatação superficial, que é o de dois materiais um colado sobre o outro, né? Se os dois materiais dilatam de forma diferente, né? Então, quando um dilatar, vai acabar puxando essa barra para cima ou para baixo, né?
Então aqui, por exemplo, a dilatação na face de cima, o latão, né, é maior. Então, como ela é maior, ela vai empurrar e aí essa barra vai vergar para baixo, né? Então, isso aqui é um instrumento que a gente usa muito para controlar a temperatura, né? Conforme a temperatura vai variando, a barra vai dobrar para baixo ou dobrar para cima, né? Isso é muito usado em geladeira, né? Para ligar e desligar o motor e controlar a temperatura dentro da geladeira. Esse equipamento que a gente acabou de falar é chamado de lâmina bimetálica, né? Você pode fazer isso em casa, né? Tem um experimentozinho aqui para você, se quiser fazer. É só você pegar papel, alumínio, né? Papel comum, alumínio, cola e vela, né? Uma vela. Aí você vai colar o papel comum no lado opaco do papel alumínio, espera secar, aproxima a vela e você vai ver o que acontece. Vai entortar, né? Vai entortar exatamente igual a lâmina bimetálica que a gente estava discutindo ali, né? Você também pode fazer aquela brincadeira do aro, né? Pega um fio de cobre, uma bolinha de isopor, um suporte de caneta, né? Para fazer essa torre aqui, né? E uma vela. Descasca o fio de cobre, passa ao redor da bolinha, né? Formando um anel. O fio tem que ficar bem justo ali na bolinha, para ela passar. E aí, passe a outra extremidade do fio pelo interior da caneta, acenda a lamparina, retira a lamparina e tenta passar a bolinha pelo aro, né? E aí você vai verificar o que acontece. Aí depois, se vocês tentarem fazer esses experimentos, por favor, gravem. Gravem que eu quero ver vocês fazendo esses experimentos que vai ser bem interessante. A última dilatação que a gente vai estudar hoje é chamada de dilatação volumétrica. Então lembrem-se, a gente estudou a linear, a superficial e agora a volumétrica. Então a volumétrica ela serve para explicar o caso em que você tem, por exemplo, corpos onde as três dimensões são significativas, por exemplo, uma esfera, um cubo, um paralelepípedo, né? Todos esses aí têm as três dimensões não ignoráveis, né? Você não pode ignorar nenhuma das três porque as três são grandes o suficiente, né? Então, de novo, percebam que é bem parecido com as outras duas, né? A dilatação volumétrica é parecida com a superficial e com a linear. A gente depende da variação da dimensão inicial e da temperatura, né? Do coeficiente de dilatação volumétrica. Olha aí como é que a equação é parecida também, né? A variação de volume depende do volume inicial, desse coeficiente, que a gente chama de gama, né? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e da variação da temperatura. Então, ΔV é o quanto o corpo cresceu em volume, né? VI é é o volume que ele tinha no começo do problema. ΔT é o quanto a temperatura subiu ou desceu, né? A variação de temperatura. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Então, percebam que aqui a gente usa o gama, e o gama tem uma relação com o beta e com o alfa, né, que a gente já estudou na dilatação linear e na superficial. O gama é 3 meios do beta, ou 3 vezes o alfa. E a unidade do gama também é grau Celsius a menos 1. Então fechamos a dilatação de sólidos, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre a dilatação de líquidos. Como os líquidos eles não têm uma forma própria, né? A dilatação deles é um pouco diferente, né? Sofre algumas particularidades, né? Vocês sabem que ele sempre adquire a forma do recipiente, né? Quando a gente aquece um recipiente mais um líquido, você tem a sensação de que apenas o líquido tem o seu volume aumentado, mas na verdade os dois aumentam, né? Se você aquecer os dois da mesma forma, né? Os dois aumentam de temperatura, né? Aí você vai ter o copo dilatando e a água que está lá dentro dilatando também. Só que o líquido ele tem maior facilidade de absorver calor, né? Então ele vai sofrer uma maior variação de volume do que o sólido. Aí a gente chama isso de dilatação aparente. Então, se você quiser saber a dilatação real do líquido, né, você precisa adicionar a dilatação do recipiente, considerar, né, essa dilatação do recipiente. Então, aqui ó, a variação de volume do líquido vai ser o quanto ele parece ter crescido mais a dilatação do recipiente. Então, você vai somar
a dilatação do recipiente com a dilatação aparente do fluido. A dilatação real do líquido é a dilatação aparente, né? Somada à dilatação do recipiente. E por último, a dilatação dos gases, né? Os gases, então, eles têm mais facilidade ainda de dilatar do que os líquidos e os sólidos, né? Porque as moléculas dele estão muito pouquinho ligadas, né? Então, quando você aquece, elas começam a aumentar e aumentar e aumentar de volume, né? Sim, começam a dilatar bastante, né? E com isso, né, conforme eles vão, a, conforme a densidade do gás vai diminuindo, né, você pode fazer, inclusive, ela ser menor que a da atmosfera, né? E aí, por exemplo, você tem um balão, né? Se você aquece o ar dentro do balão, né, a sua densidade diminui, 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 e aí com isso ele flutua, né? Aqui tem mais um experimento bacana, né? Que é para você justamente verificar essa dilatação dos gases. A gente pega a água a baixa temperatura e coloca um balão, né? E aí você percebe que ele não dilata, né? Agora, se você pegar água quente, ele vai aquecer o ar aqui dentro, e aí você vai ver que o gás, que o balão começa a encher, né? Porque justamente o ar aquecido vai dilatar e aí vai preencher esse espaço aqui dentro do balão. Podem fazer essa em casa também, é super fácil de fazer. Aqui tem a explicação. E é isso, pessoal. Então essa foi a nossa aula de dilatometria. E é isso, pessoal. Não esqueçam aí de dar uma olhada nos exercícios resolvidos da playlist que eu vou deixar nos comentários desse vídeo, tá? E coloquem as dúvidas de vocês e vamos aprender, pessoal. Tamo junto. Grande abraço para todos.